A internet deu palco pra muita gente estranha, e junto disso seus interesses mais bizarros. Dentro de todos os fandoms de sucesso tem esse tipo de pessoa, que tem comportamentos problemáticos, inapropriados e perturbadores, mas às vezes é só estranho mesmo. Então vamos entender como esses grupos funcionam, e como eles contaminam a internet com conteúdo duvidoso. Começando por um que tá por toda a internet e se tornou um problema muito grande: os Gooners. O que seria um Gooner? Um Gooner é um cara viciado em conteúdo adulto, que consome de forma compulsiva e em grande quantidade. Ele precisa de muito estímulo visual para se sentir satisfeito, e quer que tudo seja sexualizado. Existe todo tipo de mídia que pode ser considerada Gooner. Essa subcultura está impregnada em jogos, animações, filmes, séries e até nos desenhos. Então se você criar um personagem que não é minimamente sexualizado, os Gooners vão criticar, mas a escolha de sexualizar um personagem ou não é apenas do criador original. Porém eles não se importam com isso. É por isso que quando uma obra é sexualizada, muitas pessoas criticam o autor dizendo que ele tá tentando agradar os Gooners, embora às vezes ele esteja apenas usando esse elemento para contar uma história. O fato é que sexualizar personagens chama a atenção, e isso pode se tornar um problema quando atrai a atenção da pessoa errada, como uma criança. Por isso não é bom ter esse conteúdo de livre acesso. Artistas, para resolverem esse problema, sempre criam contas secundárias de conteúdo adulto, mas outros não se importam com isso. É por isso que tem muitos animadores e artistas que, apesar do talento, sexualizam sua obra. Um exemplo foi o artista Popopoca, que criou uma narrativa cativante de uma garotinha que sofria bullying, e conseguiu um cachorro fofo que era seu único amigo, porém tinha pais detestáveis e uma amiga falsa. Era uma boa história, mas o criador estragou tudo fazendo conteúdo adulto da personagem. Outros exemplos são os animadores Teleport e Speedoru. Eles são profissionais em fazer animações que estão sempre no limite do que o YouTube permite. Esses vídeos são bem feitos, com a qualidade bem interessante. O problema é que para um Gooner, isso não é humor e nem arte, é só mais um estímulo visual para alimentar o vício. Se bem que o Speedoru saiu um pouco do conteúdo adulto, e agora tá fazendo uns vídeos bem mais interessantes e sem sexualização. Por outro lado, temos veteranos de conteúdo Gooner, como Zoni-sama e Darpixon, que também estão no YouTube. Eles vieram de sites adultos e trouxeram o estilo visual deles pra plataforma. O talento deles é inegável, mas o público Gooner não liga pra técnica. Eles pegam o trabalho desses artistas e transformam em combustível, ignorando qualquer separação entre o que era pra ser uma animação comum e o conteúdo adulto. Tem até um artista chamado Mox, que foi banido do YouTube pra sempre. Ele fazia músicas que pareciam ser eletrônicas, mas nos clipes dele, ele colocava muito conteúdo sugestivo. Infelizmente, as pessoas não valorizavam muito o trabalho dele na música, mas sim aquelas animações sugestivas, tanto que ninguém ligou pra queda dele. No fim, essa galera acaba forçando a sexualização em tudo que vê, e o que era pra ser só um vídeo no YouTube vira parte de um comportamento bem problemático. Resumindo, nada é feito por arte, mas sim por prazer. E alguns caras vão tão longe que acabam se tornando um lolicon ou shotocon, que são pessoas que se atraem por personagens que têm um visual semelhante ao de uma criança. Em outras palavras, eles são pedófilos. E ninguém me diz o contrário, porque eles querem sexualizar qualquer personagem com traços de criança. Provavelmente, se você pesquisar o nome de qualquer personagem nesse estilo no Twitter, vão aparecer imagens sugestivas, e isso é muito nojento. Mas infelizmente a internet é podre. A internet é tão podre que na Dark Web estão usando inteligência artificial para criar imagens explícitas de crianças. E a internet é cheia de conteúdo ficcional com crianças. Mas eles não derrubam esse conteúdo com a desculpa de que não existe crime real, portanto não há vítimas. Porém, isso é combustível para esse tipo de gente nojenta. E o Japão chega a ser um dos países mais liberais em questões de conteúdo sugestivo, tanto que só proibiram o conteúdo assim com crianças reais por volta de 2014. Se você fosse pego antes com esse tipo de conteúdo, não receberia punição. Outro grupo que é bem problemático e faz coisas nojentas são os fanfiqueiros, mas nem todos, só a parte problemática. Então tá liberado você fazer fanfic com o Leon, ou qualquer outro personagem que você esteja afim. Escrever histórias sobre personagens favoritos é algo comum, mas existe um lado obscuro dessa comunidade que ignora qualquer limite moral e ético. Para essa galera não importa se o que estão escrevendo é errado. Eles tratam temas como incesto e pedofilia como se fossem apenas liberdade criativa, criando uma bolha onde o que é doentio vira regra. É daí que surgem histórias nojentas envolvendo os irmãos Dipper e Mabel de Gravity Falls. Tem até uma animação que induz isso. Ou os irmãos Sans e Papyrus de Undertale, onde os autores ignoram totalmente o parentesco para forçar um romance. Eles ainda forçam a barra com diferentes idades, como no caso do All Might e Deku. Colocaram um mentor adulto com um estudante menor de idade. O problema vai muito além, porque existem grupos que escrevem apenas pelo prazer da nojeira em imagens gráficas e perturbadoras. São obras feitas puramente para chocar, como as infames histórias do Tails de Sonic, onde às vezes ele é um lunático pelo Sonic e é capaz de fazer qualquer coisa perturbadora por ele. Em outro momento ele é um pedófilo que gosta de criancinhas. E também uma criatura do mal. Também tem a fanfic traumática Cupcakes, que transforma Pinkie Pie
de My Little Pony em uma psicopata em um cenário de tortura. Outros exemplos são histórias de episódios perdidos, como The Grieving, do Incrível Mundo de Gumball, que foca em um luto pesado e imagens perturbadoras, e acaba da forma mais trágica possível. O nível de bizarrice chega ao ponto de criar contos de horror com a Dora, e muitos outros personagens, como a Peppa Pig. Eles pegam figuras inocentes da infância e jogam em situações estranhas. No fim, esse conteúdo circula livremente, e acaba sendo lido por quem só queria ver uma história legal do seu personagem favorito. Se você acha que o problema se resume a histórias esquisitas da internet, é porque ainda não viu que as pessoas problemáticas são capazes de fazer na vida real. Um dos casos mais assustadores aconteceu no fandom de Undertale, onde uma artista recebeu de um suposto fã em uma convenção um cookie que escondia uma agulha de costura. O motivo? O agressor odiava o chip que ela desenhava. Esse tipo de comportamento doentio também atingiu o criador de Sprunk. O mod viralizou na internet e começaram a criar conteúdos bizarros com os personagens. Mesmo sem ter nada a ver com isso, o criador sofreu ódio em massa e doxing, sendo culpado pela sujeira que os outros faziam, o que forçou ele a abandonar o projeto. É a mesma mentalidade que destruiu a vida da artista Zami070, de Steven Universo. Ela foi perseguida por milhares de pessoas que acusavam ela de coisas graves, só porque ela desenhou personagens com traços e cores levemente diferentes do original. O assédio foi tão violento que a jovem chegou a tentar tirar a própria vida. O problema é que muitas dessas pessoas, os haters, mal confirmam os fatos e já saem tacando hate. Vimos isso com a artista Kylary, que eu não sei o gênero, antes eu pensava que era homem, mas o nome soa no feminino e a OC dela parece uma garota, então vou me referir como ela. Ela foi massacrada por uma arte de Spy Family. A artista já é conhecida por fazer muitas artes polêmicas e provocativas, mas nada disso justifica o hate desproporcional que recebeu. Nessa arte, a Anya não estava indo em direção ao holocausto, como muitos dizem, alegando que isso era desrespeitoso, por ter sido postado em um dia de homenagem das vítimas do holocausto. Na verdade, ela está indo aprender história, e eu vou explicar o porquê. Mas a galera bateu o olho nisso, julgou a imagem como zombaria e partiu pro cancelamento imediato. O que eles ignoraram foi a empatia da obra. Na história daquela arte, a Anne estava em um passeio escolar para aprender sobre o passado. Por isso ela tá de mochila nas costas. Ela estava chorando justamente porque sabe o que aconteceu lá, já que tinha lido o livro que estava em suas mãos, Em Busca de Sentido, que conta os horrores vividos naquele lugar. A própria Kylary explicou isso em um post que foi excluído depois. Mas para quem quer atacar, o contexto não importa. O que importa para essas pessoas é o prazer de destruir um alvo. Mas enfim, nem os dubladores escapam do hate. A dubladora de Kokomi, de Genshin Impact, teve suas lives invadidas por pessoas que xingavam ela só porque o personagem dela não era legal de se jogar. Também teve o caso da Laura Bailey, de The Last of Us Part 2, que recebeu ameaças de mortes direcionadas até seu filho bebê, só porque a personagem Abby era muito detestada. Outro que sofreu perseguição foi o Scott Calton, criador de FNAF. Ele foi caçado e teve a sua família ameaçada por suas posições políticas, sendo forçado a se aposentar para proteger quem amava. E para fechar o vídeo de vez, vamos falar dos Simps, um grupo de pessoas bizarro que tem em todo o fandom. Esse pessoal gasta fortunas e perde totalmente a noção de dignidade só para ter um pouquinho de atenção das influenciadoras, ou de qualquer outra mulher. O exemplo mais famoso foi da Belle Delphine, que vendeu potes de água do seu banho, e esgotou tudo em minutos. A coisa é tão feia que a streamer Pokimane teve que colocar limite de $5 nas doações, porque tinha gente doando fortuna só pra ver ela falar o nome deles. E teve o caso da Amorante, que recebeu hate só por expor o seu relacionamento, já que os simps querem se sentir especiais, e não querem que ela namore. No fim, os simps mostram como a solidão e a obsessão pode transformar um fã em um stalker perigoso, e que não sabe mais separar a fantasia da realidade. E é isso, jovens. Esse foi o vídeo sobre os grupos mais bizarros dentro de fandoms. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.